o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com neste viver. Cristo leva um amigo e só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor. Eterna com Deus, com Deus, com Deus.
Santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei de amor, poderoso Deus, és Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, és Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Nessa noite em que estamos aqui, com gratidão a Deus por cada um aqui que se faz presente, e por você que está aí nos assistindo agora, cultuando a Deus. Cante os louvores, cante se dedicando, se ofertando ao Senhor. Oferte seu coração nesse momento, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Se for da vontade dEle, Ele fará. Então nós vamos cantar dizendo assim: vem o Senhor minha vida oferecer.
Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Senhor, tu é Deus, meu Deus forte. O grande El Shaddai, tudo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião.
vamos ter uma palavra de oração. Antes de cantar mais um cântico, vamos continuar orando por este problema mundial, né? Essa pandemia, que já está quase ultrapassada, já passada, ou já está sendo controlada aos pouquinhos em algumas partes do mundo, mas aqui ainda necessita de bastante cuidado, né? Então, vamos continuar orando e em seguida nós vamos ter mais um louvor. Então, eu vou orar e vocês acompanhem daí. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por este dia, por essa semana que nós tivemos. Ó Deus, a Tua vontade, ó Pai, é aquilo que nós desejamos fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós não fazemos, ó Deus, não porque não queremos, mas o Senhor sabe o quão fraco é a carne e muitas vezes, ó Deus, nós tropeçamos, nós falhamos como seres humanos, mas a Tua misericórdia, ó Pai, tem nos mantido mesmo assim. A Tua misericórdia é o que tem nos mantido, ó Deus, até hoje aqui. Ó Pai, continue nos abençoando, nos dando a Tua força, a Tua direção, a Tua sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade em cada momento das nossas vidas, seja onde quer que nós estejamos, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que nós encontramos, nós possamos estar mirando no alvo que é o Senhor, ó Deus, em primeiro lugar. Abençoe as nossas vidas, abençoe aqueles que estão aí no seu lar, aqueles que também, ó Deus, podem estar em horário de trabalho, fazendo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando hoje e sempre. É o que eu lhe peço e lhe agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Vem derramar paz, vem derramar bênçãos sobre Teu povo. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dai-nos Teu amor, dai-nos Tua força, para que as ações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. Vem derrama paz, vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dai-nos Teu amor, dai-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Graças a Deus nós Te damos, ó Pai, pelo que tens sido, pelo que tens feito e o que fará por nós. Amém,
Agora nós veremos a palavra com o pastor André. Boa noite, graça e paz. Chegou a hora da gente ouvir a palavra do Senhor. E eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. Eu quero desafiar vocês, ou pedir para vocês, que peguem a sua Bíblia, abra juntamente comigo, leia aonde nós vamos ler agora, ou a sua Bíblia, né, como a minha, ou a sua Bíblia no celular. Mas eu queria que nesse momento você acompanhasse a leitura que nós vamos fazer aqui na primeira carta de João, no capítulo de número 4, e o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Eu vou repetir o versículo 9, que diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver por meio dele. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a Tua palavra que foi lida nessa noite, ó Deus, e me colocar como um mensageiro do Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, para que nesse momento, ó Deus, eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, para que somente a Tua palavra e o Teu nome seja honrado nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fale profundamente aos nossos corações, ó Pai. Fale com aqueles que estão assistindo nesse momento, ó Pai, ou com aqueles que vão assistir em um outro momento. Mas eu peço, ó Pai, como a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra penetre a nossa vida, ó Pai, e transforme os nossos corações nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amados, eu queria falar ou pensar com vocês nessa noite sobre um tema que é: viva pela causa de Cristo. Usando aqui o final do versículo, né, que nós lemos, aonde o apóstolo João vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Viver por ele. Ou viver por causa dele. E é esse o tema que eu queria pensar com vocês sobre o assunto dessa noite, que é: viva pela causa de Cristo. Se eu fizer uma pergunta para você e te perguntar nessa noite, pelo que você tem vivido?
Quais as causas que você tem lutado? Pelo que você gasta a maior parte do seu tempo? São perguntas que nós temos que pensar, porque as nossas atitudes, ou a maneira como nós gastamos o nosso tempo, vai determinar ou vai mostrar o tipo de causa que nós estamos lutando, o tipo de causa que nós estamos vivendo, brigando, guerreando, vai ser refletida nas nossas vidas isso aí. O Martin Luther King, ele vai dizer uma frase, ou em um dos seus discursos, ele diz assim, que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Olha que interessante. Quem não tem uma causa, não para viver, mas quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. A maior parte das pessoas, elas lutam por uma causa. Umas lutam mais, outras lutam menos. Alguns lutam por uma causa mais justa, outros lutam por uma causa que não são tão justas assim. Uns lutam por uma causa pessoal. Uns lutam pela sua ideologia, pela sua forma de entender política. Mas o fato é que nós estamos constantemente, ou a maioria das pessoas estão lutando por uma causa. E a palavra do Senhor nos ensina que nós também devemos ter uma causa para lutar. Só que essa causa não é uma causa política, não é uma causa pessoal, não é uma ideologia, um pensamento, mas na verdade, aqueles que de fato são de Jesus, a Bíblia nos ensina que vão lutar integralmente pelas causas, ou pela causa de Jesus Cristo. Tiago, que era o irmão do Senhor, vai nos dizer alguma coisa a respeito disso. E eu queria que você fosse comigo lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Tiago vai nos dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. O que Tiago está dizendo aqui reflete naquilo que eu estou falando para vocês.
Porque Tiago está falando aqui sobre pessoas que lutam e fazem guerras pelas causas erradas, pelas coisas erradas. E ele vai nos dizer aqui, e é interessante isso, ele vai dizer aqui que quando nós lutamos pelas causas erradas, nós não recebemos aquilo que pedimos. Porque quando lutamos pelas coisas erradas, pela causa errada, quando a nossa causa não é o Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele ensinou para nós, geralmente estamos lutando por coisas pessoais e vamos até as últimas consequências por nossas causas. Fazemos guerra. Ele até cita, ele vai ser bem exagerado aqui, quando ele diz, vocês matam até e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ele está dizendo, a causa pela qual vocês estão lutando, guerreando, não são as causas de Jesus, e por isso a oração de vocês não estão sendo ouvidas por Deus. E vocês não vão receber o que vocês estão pedindo. Vocês não vão receber, porque vocês estão lutando pela causa pessoal de vocês. Você está entendendo? Que nós temos que lutar pelas causas corretas. E nós, como cristãos amados, que um dia levantamos as nossas mãos, que um dia confessamos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, estamos em um caminho sem volta, porque o chamado de Deus é um chamado para lutar pelas causas dele, lutar pelas causas de Jesus, e ir até as últimas consequências com relação à sua causa. O apóstolo João, quando escreveu a sua carta, ele tinha um propósito pelo qual ele escreveu. E a gente percebe nos escritos dos apóstolos da palavra de Deus, que eles deixam escapar ali na sua escrita o propósito pelo qual eles estão escrevendo. Você quer ver um exemplo disso? Vamos lá em João, no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 31. João, o apóstolo, vai deixar escapar aqui o propósito pelo qual ele escreveu o Evangelho. No capítulo 20, versículo 31, João vai dizer assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. O apóstolo João está revelando aqui para nós o propósito pelo qual ele está escrevendo o evangelho que leva o seu nome. Quando ele diz, se nós olharmos desde o versículo 30, ele vai dizer sobre tudo aquilo que Jesus fez, os milagres que estão registrados aqui, que não haveria livros para escrever, para mencionar tudo aquilo que Jesus fez, mas ele termina o capítulo 20, no versículo 31, dizendo: eu escrevi para vocês isso tudo que vocês leram, com o propósito de mostrar para vocês que Cristo é o Filho de Deus,
E se vocês crerem nisso, vocês terão vida em seu nome. Aqui você percebe o propósito pelo qual João escreveu o seu evangelho. Já na carta que nós, lá na sua primeira carta, na primeira carta de João, ele também vai revelar o propósito pelo qual ele escreveu a sua carta. O versículo de número 13 e o versículo de número 14 de 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, o versículo 13 e o versículo 14. João vai dizer assim: escrevi-lhes estas coisas. Olha como que ele usa a mesma linguagem que ele usa no evangelho. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Você percebe que lá no evangelho ele fala o quê? Eu escrevi para que vocês crescem em Jesus. Aqui ele escreve para aqueles que creram, que acreditaram, que creem em Jesus. E ele vai dizer: escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a vocês que são crentes em Jesus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu quero que vocês saibam disso, que vocês têm a vida eterna. No versículo 14 ele vai dizer: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. E aqui é interessante, é esse ponto que eu quero destacar com vocês. Quando ele diz assim: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O pensamento com relação àquilo que Tiago falou, que nós devemos lutar pelas causas certas, fazer guerras pelas causas corretas. Tiago vai dizer lá: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem de maneira errada. Vocês não recebem porque a luta de vocês é uma luta pelas causas erradas. Aqui o apóstolo João está dizendo, sabe o que para nós? Olha, vocês são crentes, vocês creem em Jesus, e eu quero dizer para vocês que quando vocês orarem, e o pedido de vocês bater, ou for em conformidade com aquilo que Deus também deseja, ele diz aqui que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouvirá. Você entende por que muitas vezes Deus não responde às suas orações? Porque muitas vezes nós pedimos pelas nossas próprias causas, e muitas vezes os nossos pedidos não estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Mas se nós estivermos ligados com Deus, se nós estivermos em comunhão com Deus, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, que aqueles que pedem segundo a vontade de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o que você está dizendo e vai atender o seu pedido, porque o seu pedido é para a glória de Deus, o seu pedido é pelas causas do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o porquê nós temos que lutar pelas coisas certas, pelas causas certas? As nossas prioridades têm que agradar a Deus. As nossas prioridades têm que ser nas coisas de Deus. E todas as outras coisas, amados, devem ser secundárias nas nossas vidas.
Isso não é um privilégio que um pastor tem, um obreiro tem. Mas esse é uma busca e um privilégio que todo cristão deve ter. Lutar pelas causas de Cristo. Tudo na sua vida tem que glorificar a Deus. Você tem dinheiro, você tem uma boa vida financeira, que isso seja para a glória de Deus. Que você invista o seu dinheiro nas causas de Jesus. Se você faz qualquer outra coisa, que você faça lutando pelas causas de Jesus, querendo glorificar a Deus, a Jesus, através da sua vida. O que João está querendo dizer aqui aos seus ouvintes é que eles querem, o que João está querendo colocar na mente deles aqui, é que eles deveriam viver a sua vida com o único propósito de agradar a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e contar algo que aconteceu na minha vida. Talvez dentro do meio batista seja difícil ouvir essas coisas. Mas eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tive um sonho e no sonho eu entrei numa sala e havia algumas pessoas, uma mesa, e algumas pessoas sentadas atrás da mesa. E eu entrei na sala ali, sem saber o porquê estava entrando. E uma das pessoas que estava sentada ali, me entregou um papel. E o papel estava escrito uma frase em inglês. E é curioso. Por isso que eu entendi que foi algo que Deus quis mostrar para mim. E a frase que estava escrita no papel, eu não sei se eu vou pronunciar da maneira correta aqui para vocês, mas a frase estava escrito: Live for the cause of Christ. E eu levantei, eu não vou repetir porque eu não sei se eu falei da maneira correta, e eu levantei e fui para o Google Tradutor do celular, e como ainda estava bem fresco, né, foi bem nítido isso, eu fui para o Google Tradutor, e quando eu digitei a frase, e a tradução saiu, né, embaixo, a tradução foi: viva pela causa de Cristo. Viva pela causa de Cristo. E eu entendi que o chamado de todo cristão é viver pela causa de Jesus. É viver pela causa de Cristo. João aqui escreve a sua carta para a segunda geração de cristãos. Estávamos saindo da era apostólica, porque o apóstolo João era o último apóstolo que estava vivo, e já estava velho, já estava perto da sua morte, e ele decide escrever a sua carta para essa nova geração que estavam recebendo o evangelho dos apóstolos ou daqueles que conviveram com os apóstolos. E João decide escrever para eles
o texto que nós lemos aqui. Muitos cristãos dessa época estavam mudando as razões ou as causas pelas quais eles deveriam lutar. Olha que interessante. Fazia pouco tempo que o próprio Senhor Jesus estava entre eles, e já na segunda geração, o apóstolo João já tem que chamar a atenção dos cristãos que eles deveriam lutar pelas causas certas. A segunda geração já estava mudando o foco das suas guerras, das suas lutas, das suas buscas. Estavam deixando de lutar pelas coisas certas e estavam começando a olhar para outras coisas. Na época do apóstolo João aqui, amados, as pessoas estavam deixando a sua fé, ou de viver pela fé, para buscar, para idolatrar o conhecimento. Estavam praticamente criando uma outra religião. Agora seriam os cristãos que pensam, os cristãos que cultuam o pensamento ou o conhecimento. Estavam mudando o foco das suas causas, das suas guerras. E o apóstolo João teve que escrever a sua carta aqui para dizer: olha, o propósito pelo qual Cristo veio ao mundo foi que vocês vivessem por causa dele, por meio dele, pelas causas dele. Muito parecido com o contexto de hoje, que nós lutamos pela nossa denominação, lutamos pelo nosso pensamento teológico, lutamos pelo nosso partido político, e esquecemos de lutar por aquilo que o próprio Senhor Jesus lutava. Amados, quantas vezes nós esquecemos o real motivo das nossas lutas? Guerreamos entre nós mesmos. Já dizia antigamente, eu não sei quem disse essa frase, mas é uma verdade, porque o exército de Jesus é o único exército onde o soldado atira no seu próprio exército. Há guerras e mais guerras entre igrejas, entre líderes, entre irmãos. E isso acontece, amados, porque nós mudamos a causa pelo qual nós estamos aqui. Mudamos a maneira de lutar, mudamos o foco da nossa luta, e quando nós fazemos isso, nós acabamos como Tiago e como o próprio apóstolo João diz, acabamos lutando pelas coisas erradas, e Deus não se agrada disso, não se agrada disso. João, através da sua carta, vai alertar o povo: olha, vocês devem voltar. Vocês devem voltar a olhar para Jesus. Vocês devem voltar a ter comunhão com Jesus e comunhão com o próximo. Por isso que Jesus veio a esse mundo. Por isso que Jesus escolheu você, para que você viva por meio dele e lute pelas causas dele. E você percebe isso logo nas primeiras linhas da carta de João. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4 aqui, você já percebe o motivo pelo qual João está escrevendo a carta. João vai dizer assim nas suas palavras iniciais: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está falando de Jesus aqui. Ele está incentivando os seus leitores a olhar para Jesus. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Isso eu ensinei para vocês. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Falando aqui do próprio Senhor Jesus. E ele continua dizendo: não lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês mudaram a causa de vocês, e eu estou chamando vocês de volta aqui, para dizer para vocês, que a nossa comunhão é a causa pelo qual nós devemos lutar e viver, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa deve ser a sua causa, isso deve ser o que motiva você, buscar comunhão com o Pai, buscar comunhão com Jesus Cristo, com o Filho, através e motivado pelo Espírito Santo de Deus, pelo qual Jesus Cristo vive em você, dentro de nós. Essa é a verdadeira causa, amados. Esquece as coisas terrenas, esquece as coisas que não vão trazer comunhão com Deus. Esquece, amados. Chegue, se aproxime de Deus. Busque de novo a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso é tão sério, amados, principalmente no contexto do Brasil, porque o cristão, ao decorrer do tempo, dos anos, perdeu a sua autoridade. E principalmente no Brasil, nós nos vangloriamos, da nossa liberdade religiosa. Nos alegramos porque temos um presidente da República que é simpatizante com a palavra de Deus. Muitas vezes nos vangloriamos das estruturas dos nossos prédios, da beleza das igrejas. Mas, infelizmente, com todo esse cenário, o cristão não pode mais, ou não tem mais autoridade para dizer a um paralítico: levanta e anda em nome de Jesus. Não temos mais autoridade para dizer a uma pessoa que está na rua, jogada às traças, dizendo, sendo consumido pelas drogas, e não temos mais autoridade de chegar nele e dizer: em nome de Jesus, seja limpo dos seus pecados, das drogas. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos invertendo as nossas guerras, as nossas causas. Não buscamos mais a Deus, buscamos os nossos próprios interesses. Buscamos a Deus pelas coisas erradas. O próprio Senhor Jesus alertou isso quando esteve entre nós, quando Ele disse que muitas pessoas honram a Deus com os seus lábios, mas a sua vida está longe de Deus. O que João está querendo dizer aqui na sua carta para nós é que nós devemos honrar o Senhor, não somente, ou aqueles que lutam pela causa
de Jesus deve honrar o Senhor não somente com os seus lábios, mas também com a sua vida. Isso é lutar pela causa de Jesus. Isso é viver por meio de Cristo, como Ele mesmo diz aqui, no texto que nós lemos. Para que pudéssemos viver por meio dEle. A ideia aqui é viver através, ou perto de Jesus. O que João está querendo dizer para nós é que nós devemos, que nós temos, ou nos ensinando aqui, os seus leitores automaticamente a nós, que nós temos uma causa pela qual nós devemos viver. É isso que quer dizer viver por meio de Cristo. Viver por meio de Jesus é você ter uma causa pelo qual você deve viver ou morrer. É você ter um modo diferente de encarar a vida e um meio pelo qual você deve viver. Você percebe que é uma causa para se viver, um modo de se viver, e o meio para se viver isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós não vivemos pela causa de Cristo, é fácil ver que, porque vai faltar um amor pelo próximo. Uma pessoa que vive pelas causas erradas, amados, dificilmente ela vai demonstrar amor pelo próximo. Dificilmente ela vai mostrar amor pelas pessoas. E esse pensamento está no versículo 7 aqui. O texto que nós lemos foi 1 João capítulo 4 e o versículo 9. Mas se você ler o versículo 7 e 8, você vai entender que viver por meio de Jesus, viver pela causa de Cristo, está totalmente ligada com o amor ao próximo, com o amor às pessoas. Olha o que ele diz no versículo 7. Eu estou aqui em 1 João capítulo 4, versículo 7, aonde ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você está entendendo? Você vive pela causa de Cristo, então você vai amar o próximo. Você vai amar as pessoas, porque o amor vem de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus, porque o conhece. No versículo 8 ele vai dizer: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí vem o texto que nós lemos, olha como liga. Ele está falando sobre o amor de uns com os outros, o amor com o próximo, e isso é refletido nas nossas vidas, porque nós conhecemos a Deus, porque nós sabemos que o amor vem de Deus, porque nós nascemos de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o propósito, ou um dos propósitos pelos quais Deus mandou Jesus a esse mundo. E ele vai dizer no versículo 9 que nós lemos: Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E aquele que vive pelas causas de Jesus, por meio de Jesus,
é aquele que vai amar o próximo, é aquele que vai estender a mão àquele que precisa, é aquele que vai glorificar a Deus através das suas atitudes, é aquele que vai buscar a Deus em todo o momento da sua vida, em toda a sua maneira de viver, em tudo que ele for fazer, ele vai procurar a glória de Deus, ele vai procurar ajudar o seu próximo. Esse é o perfil daqueles que vivem pela causa de Jesus, pela causa de Cristo. E não é fácil, amados. Não é fácil você decidir viver a sua vida pela causa de Jesus. João teve um discípulo chamado Policarpo. Policarpo foi pastor de Esmirna e era discípulo de João. Aprendeu direto do apóstolo João. Viu João morrer. Policarpo decidiu viver a sua vida pela causa de Cristo. E sofreu muito por causa disso. Por quê, amados? Viver pela causa de Cristo, viver a sua vida para honrar a Deus, vai incomodar o diabo, vai incomodar aqueles que não são de Deus, e você vai ser perseguido por causa de Jesus, pela causa de Jesus. Aqui, amados, nós não enganamos você. Aqui nós falamos que seguir a Jesus ou servir a Jesus é algo difícil. Aqui nós falamos que você deve pegar a sua cruz. Aqui nós falamos que o pecado afasta você de Deus. Aqui nós queremos que você entenda e viva pelas causas de Cristo, e que isso não vai fazer de você um milionário muitas vezes, e isso não vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida muitas vezes, porque aquele que quer viver a sua vida piedosamente em Jesus, vai sofrer perseguições, vai chorar muitas vezes. E aqui nós não enganamos você. Aqui nós falamos a verdade. Policarpo, o discípulo de João, quando tinha 86 anos de idade, foi levado perante o imperador. Só que Policarpo tinha vivido a vida toda dele, vivendo pela causa de Cristo. E agora ele estava diante do imperador, e o imperador estava querendo fazer Policarpo negar a Jesus, rejeitar a Jesus. E o imperador disse a ele: olha, se você não negar a Jesus, você vai passar o pouco tempo da sua vida, trancado numa cela escura, sem visita, você vai morrer sozinho, você não vai ver mais pessoa alguma. Se você continuar querendo viver pela causa que você está vivendo, se você continuar a pregar e ensinar isso que você está ensinando. A resposta de Policarpo ao imperador foi: olha, eu vivo por Cristo, e Ele vive em mim, e a sua promessa é que Ele jamais me abandonaria, e que jamais eu estaria só. Eu não vou negar o meu Senhor. Então o imperador o ameaça, dizendo: então vou queimar você vivo. Se você não negar a Jesus, você vai morrer agora. Em praça pública vai ser queimado. E Policarpo olha para o imperador e diz: olha,
eu sinto lhe informar, pois fazem 86 anos que morri para esse mundo, para viver a causa do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não se dobre, querido. Não se renda. Continue vivendo pelas causas de Cristo. Mesmo que o mundo se torne um lugar hostil, um lugar terrível de se viver. Mesmo que o mundo nos traga tristezas e mais tristezas. Mesmo que o diabo venha furioso contra a nossa vida, a nossa alma, continue firme, vivendo pelas causas do nosso Senhor Jesus, vivendo pelo que é importante, que é viver segundo a palavra de Deus, que é viver segundo a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, amados, disse que isso aconteceria. Olha que interessante. Vamos lá em João capítulo 15. Nas palavras do próprio Senhor Jesus. João capítulo 15, o versículo 18. Jesus vai nos dizer assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, o mundo amaria vocês, como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Você entende, meu querido? Muitas vezes porque há um ódio sem causa contra a sua vida, contra as nossas vidas, porque aquele que decide viver pelas causas do Senhor Jesus, aqueles que decidem viver por meio de Jesus, o mundo vai odiar você, o diabo vai odiar você, porque você não pertence ao diabo, porque você não pertence a esse mundo, porque você vive pelas causas de Jesus. Você sonha com o céu, busca o céu, você almeja o céu em tudo que você faz, e isso faz de você alguém que vai lutar e guerrear pela causa de Cristo. Vale a pena, querido, deixar Jesus viver através de você. Vale a pena deixar Jesus viver, vale a pena viver por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver pela causa de Cristo, amados, é uma maravilha tão grande, tão maravilhosa. Você poder entender que você tem uma causa aqui para lutar. Você não está aqui por acaso, amados. Deus não escolheu você por acaso. Deus escolheu você para que você lute pelas suas causas. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame a graça sobre você, para que você, a partir dessa noite, você viva e busque as causas do nosso Senhor Jesus, porque é isso que Ele espera de você. Vale a pena, querido, rejeitar esse mundo. Vale a pena dizer não para as coisas desse mundo. E talvez você que está me assistindo nessa noite, você entendeu que você estava lutando pelas causas erradas, fazendo guerras pelas coisas erradas. Ou talvez você que está assistindo, talvez você tenha percebido agora que você nem entrou nessa guerra ainda, que você nem se converteu ainda ao Senhor Jesus. E eu quero convidar você nessa noite a receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
a convidar você nessa noite a entrar na guerra com a gente aqui. Entra na guerra comigo, amados. Vamos guerrear por Jesus. Vamos lutar pelas causas de Jesus. Como eu estou dizendo aqui há algumas semanas já, vamos amar mais. Vamos ser mais atento às pessoas que precisam da nossa ajuda. Jesus veio a esse mundo e lutou pela causa dos perdidos, dos pecadores. E agora, amados, agora é com a gente. Agora é com você, meu querido. Viva por meio de Jesus. Ou deixe Jesus viver através da sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti, ó Pai, eu quero Te honrar com essa palavra, ó Deus. Pai, que a Tua palavra tenha falado aos corações nessa noite, que a Tua palavra tenha falado profundamente, ó Deus, com cada pessoa que está ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus, nos ensine, ó Pai, a viver pelas causas corretas. Nos ajude, ó Pai, a viver pelas causas certas. Nos ajude, ó Deus, a amar mais os nossos irmãos, amar o próximo, amar os nossos inimigos, ó Pai, mostrando o Teu amor e a Tua graça para cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus, segure as nossas mãos, ó Pai. Mantenha o nosso coração firme, as nossas mãos levantadas, esperando, ó Pai, o tocar da trombeta e o Senhor vir sobre as nuvens do céu, nos buscar para morarmos eternamente junto com o Senhor, ó Pai. Como pessoas que viveram nesse mundo, lutando pelas suas causas, pela sua causa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor. Amém, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que estão nos assistindo, que esteja com você, amados. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Viver pela causa de Cristo, nos mostrar para Cristo, vivenciar o amor dele, nos dedicar, testemunhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E como nós podemos fazer isso? É dizendo, clamando ao Senhor, mais perto, Senhor, eu quero estar de Ti, mais perto de todas as coisas que vinham a acontecer, eu quero estar mais perto de Ti. É por isso que devemos olhar somente para Ele. E quando nós cantamos e quando nós meditamos na palavra agora há pouco, e descobrimos que nada somos sem Ele, é que devemos dizer, é que devemos nos quebrantar diante de Deus. E não devemos olhar para lado nenhum, nem para a direita nem para a esquerda. Olhar para frente, aquele que é o alvo das nossas vidas, Jesus Cristo. Espero quero estar, meu Deus, de Ti. Dor que
aqui na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém? Que os irmãos tenham uma ótima semana, na paz de Jesus Cristo.